o Mojica lá em BH, botaram o Flamengo para fazer companhia e ter a responsabilidade de levar o Mojica no aeroporto. Pararam para almoçar, pinga, conversa boa. O horário foi apertando, o Flamengo já meio nervoso, mas muito difícil, né? Fazer a pessoa levantar da mesa e tal. Então, Mojica, a gente tem que sair, eles só mais uma. Né? E foram me estendendo até que saíram assim, no último segundo. Entraram lá no, sei lá se pegaram o táxi, que pegaram para ir para o aeroporto, mas um desespero, né? Aquela coisa para perder voo mesmo. E, né, para agravar a situação, o Mojica é o Mojica, então dava um passo em alguém querer tirar foto, e o Mojica dando atenção para todo mundo. Então, quando chegaram finalmente lá no stand do aeroporto para pegar o avião, naquele desespero e responsabilidade do Flamengo, né? O bicho pensando, caralho, vou fazer o maluco perder o avião, né? Culpa minha que ele perdeu o avião. E chegaram lá, voo fechado, né? A moça do stand falou, não, o embarque acabou, já faz mais de 15 minutos. Aí o Flamengo lá tentando implorar, né, para ela, tipo, por favor. Daí o Mojica cutucou ele e falou, deixa comigo. Aí ele chegou para a moça e falou, se eu não embarcar nesse avião, esse avião vai cair. Na hora, a mulher pegou o telefone, desesperada, todo mundo se mexendo lá, fulano saiu correndo, etc. Aí, tipo, botaram ele no voo. Que maravilha, que maravilha. O Mojica devia usar mais isso, né? Acho que o avião já estava até fechado. Abriu o avião para caixão entrar. Ele devia ter usado mais esse recurso, né? Sempre a ameaça, a maldição, né? Se não acontecer tal coisa. Se eu não pegar esse avião, ele vai cair. Que maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão contando a história do Mojica, né? Vocês têm mais alguma aí? Eu sempre falo aqui, o Sem Freio, a gente conta os programas que a gente não fala. Estamos a X programas sem falar do Mojica. Quase, nunca vai muito pra frente, assim. Geralmente zera sempre. Mas lembra aí, lembra mais. O Mojica, a galera começa a sorrir, né? Porque pois é maravilhoso. É uma história engraçada. Maravilhoso, pois é. É incrível. O que vocês lembram aí? Vocês chegaram a conviver com o Mojica bastante, não? Eu tive o Peter também, nós dois. Isso, tive encontros e coisas, mas não conviver, não dá pra chamar de conviver, na verdade, né? Tipo, eu acho que eu convivi um pouco mais. Isso, porque eu não tenho histórias assim com o Mojica tudo bem que a gente tem o Fábulas Negras, por exemplo, que é co-direção, né? Mas ao mesmo tempo a gente teve em sets separados, então não houve uma convivência de set, por exemplo. Oi? Eu sei uma história tua com o Mojica. De quando o Márcio Júnior em Goiânia botou vocês para cuidar dele, porque ele tinha outros compromissos. Sim, verdade. Tem história com o Mojica. Eu estava obcecado pela cachaça de menta. Isso, eu que tenho um problema muito grande de memória, verdade, agora que ele falou isso, eu me lembro disso. A gente virou, o Márcio pediu para mim, o Coffin Souza estava junto, pediu para a gente ser babás etílicas do Mojica. Não, vocês vão passar a tarde com o Mojica, mas porque eu e o Souza também temos uma fama de pericana, né? A gente também gosta de uma birita. Mas, por favor, o Mojica tem uma palestra depois. Não deixem o Mojica beber. Cara, quando o Márcio falou isso, o Márcio falou pra mim e pro Souza isso, eu disse pro Márcio, cara, eu não tenho moral nenhuma. Isso foi 20 anos atrás. Vou proibir o cara de beber. Eu tinha tipo 24 anos. Eu disse, cara, eu não tenho moral nenhuma pra ficar dizendo pro Mojica, não bebe. Se ele começar a beber, eu vou beber junto. E foi, a gente não conhecia direito Goiânia, ficou isso, extrema responsabilidade do Márcio Júnior, deixar duas pessoas que não conheciam a cidade.
Cuidando. Então a gente foi procurando bares. E foi muito bacana isso, porque isso foi em 2004. Isso foi em 2004. E ainda tava aquele rescaldo do programa dele, como é que era o nome? Trash Band lá? Cine Trash. Cine Trash. Isso. Ele tava ainda muito popular entre pessoas comuns, assim, que viam ele nos anúncios, nos comercial da Bandeirantes. E, cara, ele era parado por senhoras, parado por porteiro, parado por cara caminhando na rua, para abençoar, assim, tipo, e ele saía abençoando uma pessoa por pessoa, cara. Depois que ele ficou meio mamado de era licor de menta, o nome do troço, que ele tava apaixonado na época. Ele só tomava licor de menta, mas também isso dá um pileque quando passa a tarde toda tomando licor de menta. E ele saía distribuindo bênção assim na rua, tipo, abençoado, você foi abençoado pelo Zé do Caixão. Né? Não achava licor de menta. Isso, a gente fez uma peregrinação tentando descobrir bares justamente porque a gente não achava um bar que tinha licor de menta que ele queria tomar. Então, olha a coisa. A história que mais se conta é que vocês desistiram de ajudar ele a procurar e largaram ele sozinho. Mojica. Sim, cara, a gente Isso, a gente é extremamente irresponsável. Não peça pra gente cuidar de adulto, porque a gente não vai cuidar de adulto, cara. De repente, se for uma criança de 10 anos, a gente cuida. Mas tu não vai cuidar adulto, cara. É ridículo cuidar adulto. Quando mais você chega, o Mojica não tá no local, né? Aí ele foi embora? Nesse mesmo final de semana, até teve uma história do Mojica que ele ficou um pouco irritado comigo e com o Souza, porque a gente tentou fazer uma entrevista, a gente fez uma entrevista na Real com ele, essa entrevista está gravada em VHS, eu nunca digitalizei essa entrevista, mas a gente não queria saber histórias dele pela milésima vez falando do personagem Zé do Caixão, do A Meia-Noite, então a gente só ficou se concentrando no sexo na trilha, sexo e sangue na trilha da aventura lá, Quinta Dimensão. Quinta Dimensão do Sexo, a 24 horas, 48 horas de sexo alucinante, os filmes que ele fez, que ele ajudou o Francisco Cavalcante, só esse tipo de material que a gente queria saber informação, porque pensando como jornalista ou como historiador de cinema, cara, tu passou a década de 90 inteira com os caras publicando pela milésima vez a história do batateiro que tinha ataque epilético, que acordou no velório e as pessoas saíram correndo. A gente não queria esse tipo de história. E nem que ele sonhou com o Zé do Caixão e foi sempre igual. Puxado. Essas histórias, tava publicada na Sete, tava publicada em livro, tava publicada em tudo que lugar. E a gente realmente queria saber das peças de teatro, às vezes, que ele participava, queria saber de bastidores de Play Center, que ele trabalhou também, fazia apresentação. A gente queria saber essa história underground toda que não... E como a gente insistiu muito, ele queria falar de Zé do Caixão. Ele queria falar dos filmes clássicos dele. Ele queria voltar para as histórias. Ele queria voltar para as histórias que sempre contava, é isso? Ele queria falar dos filmes que são considerados clássicos dele, né? A Meia-Noite, o Encarnação, o Essa Noite, Encarnaria do Cadáver, o Trilogia do Terror, o Despertar da Besta, o Estranho Mundo do Zé do Caixão, o Despertar da Besta, esse tipo de filme aí. E realmente a gente conseguiu fazer a entrevista com ele, só que a gente acabou não publicando porque, cara, tu notava uma falta de boa vontade dele de responder. A gente depois também, porque nós estávamos meio bêbados quando fomos fazer essa entrevista, então a gente também notava que a gente foi meio insistente, então depois a gente acabou não publicando essa entrevista, mas foi uma pena, na verdade, porque eu acho que era um tipo de material bem bacana. Eu tenho que rever, inclusive, porque deve ter umas informações bem bacanas ali. Eu nunca vi essa fita. Eu sei que gravou porque eu estava na câmera, eu estava fazendo a câmera, então isso existe. Ela é longa? É longa? Não sei te dizer hoje em dia, mas pelo menos 40 minutos deve ser. E é um material que eu vou ter que revisitar. Eu ainda não peguei, porque eu não tenho mais VHS, Sabe onde tá? player, né? Tá aqui, nessa caixa aqui.
Isso. E só que é isso, né? Tipo, a gente acabou evitando por tabela o Mujica. Eu até acho que foi a continuação desses bares. Essa entrevista culminou numa entrevista com o pessoal tudo meio bêbado, com ele saindo e falando, porque eu lembro que essa introdução da palestra dele era no Martim Sererê, Gostos, deve lembrar que era um auditório gigante lá em Goiânia, tinha shows, tinha aquele monte de cadeira bacana, e eu lembro que o Mujica entrou assim, e tem uma coisa aqui que é muito ruim, que dá câncer em todo mundo. E todo mundo aqui nessa plateia tá usando isso nesse momento. É a Coca-Cola. O discurso da Coca-Cola ele mantém, né? E daí, quando todo mundo ficou, não, a Coca-Cola, e tinha um monte de jovens tomando Coca-Cola, latinhas de Coca-Cola, e daí ele, então, já que todo mundo vai morrer de câncer, puxou um cigarro, acendeu, eu também vou. Desculpa por fumar em lugar fechado, né? Desculpa, que maravilhoso. E daí ele deu a palestra toda dele fumando uma carteira, 2 carteiras. E quando ele volta em Goiânia, e aí tá o Ivan Cardoso junto, Isso. ele chega lá na frente com o mesmo discurso. A Coca-Cola! Aí o Ivan com uma coca na mão, ele aponta pro Ivan e fala: a Coca-Cola deixa broxa! Eu aponto pro Ivan com a coca. E depois, além do câncer, ele acrescentou que deixava broxa também. Para agravante. Só piora. Que maravilha. A história que o Márcio Júnior conta desse rolê aí da cachaça de menta, só pra fechar, é que quando ele chegou, só tava tu e o Souza. Aí, cara, cadê o Mojica? Aí, ele não tava enchendo o saco aí com essa cachaça de menta, a gente mandou ele procurar. Aí o Márcio conta que até baixou pressão, assim, pensou, nossa, eu perdi o Zé do Caixão, cara, eu perdi o Mojica, esses idiotas perderam o Mojica. Aí ele saiu que nem um louco ali, procurando o Mojica no boteco do centro. Aí chegou no boteco, tava o Mojica bonitinho no balcão, bebendo a cachaça de menta. Ele achou a cachaça e parou lá, assim. Essa conclusão eu nem sabia, assim, Márcio acho que nunca me falou. Que maravilhoso. E ele tava bem, depois ele deu uma palestra bem também, foi tranquilo. A palestra foi de boa. Mas como explicar a creche nessa época, cara? Tava sempre todo mundo num estado meio etílico, então... É verdade. A creche é bem insana nesse momento. Não, primeiro assim, eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes. Foi sempre divertido. Vários festivais que ele estava lá, alguns desses que tu passa vários dias com a pessoa, assim, convivendo com o Ivan também, de vez em quando o Mojica aparecia, ou a gente visitava ele. Então tem vários momentos mágicos, né? O Mojica, ele é alguém que sobe a energia do ambiente, assim, e faz a galera rir, né? O tempo todo. Então, até eu tenho uns detalhezinhos até fofinhos, assim. Eu lembro de uma vez que também... Peraí que agora eu tô até misturando aqui as coisas que eu queria contar. Também já vi ele acendendo cigarro dentro de museu, assim, e ninguém E detalhe, nada, ele cigarrão na frente da placa, assim. Nessa época ali, nessa época de Goiânia e na época do Fábulas, que isso tem um hiato de, se bobear, 10 anos, essas duas situações. Eu sempre lembro dele só acendendo um cigarro no outro, assim. Nossa. Três maços de cigarro num dia, 4, eu não sei qual era o número dele, mas era um negócio meio absurdo, assim. Teve uma sessão do Bacanal do Diabo na Mostra Internacional de São Paulo. Aí o Mojica foi maravilhoso. E, inclusive, eu vi o filme sentadinho do lado dele, e no Bacanal do Diabo a gente usa bastante material do Mojica. A gente usa áudio, usa imagem, que o Ivan tinha carta branca, o que o Ivan quisesse pegar,
Mojica não falava nada. Aí foi muito divertido ver o filme com ele no cinema, porque cada vez que aparecia uma coisa do Mojica, e às vezes era o olho do Mojica é muito bom, sempre foi, né? Porque assim, é uma teia de aranha. Às vezes não era era assim, sabe, insertos assim, né? Teia de aranha, apareceu 1 segundo. Toda vez que aparecia uma imagem do Mojica, ele dava um grunhidinho de orgulho, assim, tipo. Ele passou o filme grunhindo, assim. Muito engraçado. Minha teia de aranha. O filme inteiro, cara. E depois da sessão, vamos tomar um café, beber uma cervejinha, né? Não sei o quê. Fomos lá num lugar que tinha bebida. Aí tava o Ivan e um monte de amigo meu. Tava o Marcel, o Carlos, do Bom Dia Carlos. E o Marcel, por exemplo, ele era o único fumante. Então, de tempos em tempos, o Mojica, né? Tipo, quem vai me acompanhar pro cigarrinho, né? Aí lá ia o Marcel com ele e tinha uma sessão especial de história lá, com ele fumando cigarrinho, né? E a gente chegou nesse lugar para tomar o tal café. O Ivan ficou 2 minutos e falou: então, galera, valeu aí! Levantou, foi embora e largou o Mojica com a gente, assim, com um monte de jovens. Eita! E daí eu pensei, pô, o Mojica vai querer ir embora, né? Porque ele estava aqui para ver o outro amigo e agora está aqui com esses jovens que ele não conhece. Daí eu até perguntei assim, Mojica, você tá de boa? Você quer ir para casa? Você quer pegar um táxi? Você quer, né? Dele, eu tô hoje muito feliz, porque tá tendo uma festa de família, e essas festas são muito chatas. Então, estando aqui com vocês, eu tô perdendo a festa. Então, se vocês quiserem beber até de manhã, eu tô aqui. Ai, que maravilha. Eu não quero ir na festa, tem uns primos lá, sobrinho. É muito chato, prefiro beber com vocês. Aí ele ficou com a gente até... Quando eu vi que ia amanhecer, tipo 5:30 da manhã, aí fui eu que encerrei o... Galera, acho que a gente tem que ir embora. Tal. Ele, mas tá tão bom. Ele queria ficar, queria amanhecer. Assim. Continua. Foi maravilhoso. Inclusive, foi a última vez que eu vi ele, infelizmente. Porque acho que logo em seguida ele ficou doente. Mal, né? Ele ainda, né, ficava doente, reaparecia e tal. Mas foi a última vez que eu tive com ele, assim. Acho que logo em seguida proibiram ele de fumar, de beber. Isso foi que ano? 2015? Não, 2014? Foi final de 2013. Ele tinha acabado de, acho que, voltar do Texas. E lá no Texas todo mundo idolatrava ele estava bem empolgado, assim, né? E ainda tem uma história fofa, mas um pouco antes, que é quando a gente foi fazer o filme do Fernando Henrique, o piloto de TV, o Gustus Gildner Show, aí tem um trecho entrevistando ele. Que aí o Fernando se irritou comigo, porque eu fiz a mesma coisa que o Souza e o Petri fizeram, só fiquei fazendo pergunta dos filmes pornô da Boca do Lixo, e não perguntei nada do Zé do Caixão. O Rick não me deu roteiro de pergunta, eu pensei, vou perguntar o que eu quero saber, né? Aí também, fiquei perguntando lá de técnico de filme da Boca do Lixo, do Francisco Cavalcante, do Satã, fiquei lá, do Chumbinho. Daí o Rick passou um trabalhão lá para montar o bagulho depois, porque, cara, tu não perguntou nada que dá para vender num programa de TV. Aí, mas eu lembro, e a gente filmou isso no pé do prédio dele, no Brás, onde ele morava, em frente ao botequinho que ele frequentava o dia inteiro lá, né? Embaixo do prédio dele tem um botequinho. Então, aquela coisa, né? Toda hora alguém passava lá, seu Mojica, qualquer pessoa ali conhecia ele. Aí uma hora passou uma criança, um menininho assim, sei lá, 4, 5 anos assim, o menininho olhou para ele e falou meio gritando assim, levantando os braços, falou, Zé do Caixão! Aí o Mojica tipo, vem aqui dar um abraço no titio. Aí o guri abraçou o Mojica assim, daí na hora que soltou o Mojica falou, agora vai! Daquele jeito dele, agora vai! Daí o menino saiu assim.
Ai, que maravilhoso. Sempre... Ai, Mojica Dá, é foda. dá vontade de fazer um podcast só chamando o pessoal que conviveu com o Mojica só pra contar a história do Mojica. Vamos fazer isso. Chamando todo mundo pra contar a história dele, assim, só lembrando das histórias. Um lembra o outro e vai lembrando. É maravilhoso isso. Cara, maravilhoso. Só risada. Maravilhoso. É só risada, não tem tempo ruim. Eu tava na minha banquinha, ali no Estação. Eu não lembro agora que filme que ia passar. Talvez era o The Trip do Roger Corman. E daí apareceu um professor, assim, de cinema. Fiquei trocando ideia com ele. E o cara já tinha trabalhado com publicidade. E aí, obviamente, ele tinha uma história com o Mojica também. Ele falou que o Mojica fez um comercial que ele participou. Ele até mostrou o comercial no celular. Um comercial de plano de telefone. Uma coisa desse nível, assim. Daí ele falou que ele estava no cafezinho. E ele chegou para puxar um assunto com o Mojica, assim, e era bem na época da produção do Encarnação. E daí, como é que você tá fazendo um filme, né? Um filme novo, como é que tá? Acho que tinha acabado de morrer o Jesse Valadão. E aí e parece que morreu mais gente, não sei. Acho que morreu. Acho que no decorrer das décadas, conforme o Mojica foi tentando fazer esse terceiro filme, foi morrendo gente. Só sei que em 1 minuto o Mojica falou, tipo, porque eu tava fazendo, aí morreu fulano, depois morreu fulano, aí morreu fulano também, aí chegou fulano lá e morreu também. Aí ele falou que ele ficou até meio, tipo, ele pensou, pô, e agora tô eu aqui fazendo comercial, né? Ele falou que ele até, tipo, e meio que foi saindo de fininho, assim, que ele pensou, cara, eu vou morrer. Só vai sobrar o Mojica, né, cara? Tá morrendo todo mundo. É sensacional.